Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui iniciando essa nossa semana aqui na presença do nosso querido Pai Celestial. E vamos iniciar aqui o nosso tempo com uma oração para abrir a nossa série de estudo aqui no livro de Gênesis. Convido aos irmãos a orarem comigo. Bom Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que neste momento o Senhor esteja falando aos nossos corações. Esteja abençoando a cada um que está nos ouvindo, ajudando ele em suas necessidades. Às vezes pode existir pessoas que estão passando por lutos, dificuldades, sofrimentos, algum tipo de tribulação. Que a sua palavra, Senhor Deus, venha agir em seus corações, dando instrução também para aqueles que precisam tomar algum tipo de decisão. Que a sua palavra, Senhor Deus, seja a nossa sabedoria constantemente e que nela possamos achar refúgio diariamente. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Fale conosco mediante a sua palavra, que o seu Santo Espírito esteja agindo, Senhor Deus, em nossas mentes, trazendo, Senhor Deus, aqui a iluminação para que possamos compreender ela corretamente. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que bom estar aqui e vamos dar continuidade, então, aqui no nosso estudo no livro de Gênesis. Na última live do livro de Gênesis, nós vimos ali o capítulo 28, onde fala sobre a fuga de Jacó. Ele que roubou a bênção do seu irmão Esaú, né? Isaac ali abençoou ele e ele teve que fugir porque Esaú queria matá-lo. Então ele teve que fugir para Padarã e nesse meio do caminho a gente viu que ele teve um encontro real com Jesus Cristo, onde ele se deitou e ele ali sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu. E nessa escada os anjos subiam e desciam. E nós vemos que é uma tipologia, uma representação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Assim como essa escada era o único caminho do homem chegar até Deus, nós vemos que Jesus Cristo é o único caminho que o homem pode chegar até Deus. Não por meio de boas obras, não por meio da religião, não por meio de penitências, mas somente através de Jesus Cristo. E nós vimos ali no capítulo 28 a verdadeira conversão de Jacó. Ele já tinha ouvido falar de Deus, conhecia Deus, seus pais já tinham falado de Deus para ele, mas nós vemos aqui no capítulo 28 o contato que ele teve real com Deus e a sua conversão. Logo depois que ele aprendeu de Deus por meio daquele sonho, por meio daquela visão, aquela escada, ele fez um voto para com Deus. E a gente vê ali a sua decisão, a sua fé sendo depositado em Deus. Meus irmãos, e nos comentários deste vídeo, eu vi que a nossa irmã Elza Isabel, ela escreveu ali o testemunho da sua conversão, e eu fiquei feliz como ela disse. Ela falou que ela se converteu na sua própria casa, lendo os Salmos 86. Então, ela lendo o Salmo 86 na sua própria casa, foi quando Deus falou ao seu coração e naquele momento ela entregou a sua vida a Jesus Cristo. Nossa irmã Elza Isabel, fiquei muito contente em saber o seu testemunho de conversão. Meus irmãos, nós podemos perceber na história do cristianismo, na história com os nossos irmãos em Cristo, a maneira como muitas pessoas se convertem. Por exemplo, a nossa irmã Elza Isabel se converteu na sua própria casa, lendo a Bíblia sozinha. Olha só, o Espírito Santo fala ao seu coração e ela se converteu. Algumas pessoas vão se converter na igreja, então assistindo algum culto, ouvindo aquela pregação, ela ali decide entregar a sua vida a Jesus Cristo. Algumas pessoas recebem a Jesus Cristo ou se convertem por meio de um estudo bíblico, talvez feito na casa dela. Então, ela ouvindo aquele estudo sequencial, o estudo da palavra de Deus, ela decide também entregar a sua vida a Jesus Cristo. Algumas pessoas entregam a sua vida a Jesus Cristo na hora da morte. Lembra lá do ladrão na cruz? No último segundo, ali do segundo tempo, nos últimos minutos, foi quando ele entregou a sua vida também a Jesus Cristo e ele ouviu de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Nós percebemos como que a graça de Deus é abrangente. Até na hora da morte, a pessoa ela tem a oportunidade de se converter. Alguns lendo a Bíblia na sua própria casa. Eu já ouvi uma história de que um homem se converteu pendurado num poste. Era um homem que trabalhava nessas linhas de telefônica, antigamente, bem antigamente, e ele fazendo a manutenção nas linhas telefônicas,
ele acabou ouvindo uma conversa entre duas mulheres cristãs. E ele fazendo a manutenção, sem querer ali, ele acabou ouvindo, só que ele ficou ouvindo a conversa entre elas e elas falando a respeito de Jesus Cristo. Foi quando ele interrompeu a conversa e falou: olha, eu estou aqui fazendo a manutenção e acabei ouvindo a conversa de vocês, só que essa conversa me interessou muito e eu quero saber mais de Jesus Cristo. Então aquela mulher cristã foi e começou a falar de Jesus Cristo por meio do telefone. Nunca viu aquele homem, nem sabia quem era. E ele, em cima daquele poste, fazendo a manutenção da linha telefônica, ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Em cima de um poste. Meus irmãos, nós vemos que a graça de Deus é abrangente, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E nós vemos ali os vários testemunhos de conversão que nos alegra bastante o nosso coração, quando nós vemos as pessoas entregando a sua vida a Jesus Cristo. Então aqui no capítulo 28, na última live, nós vimos sobre isso, sobre a fuga de Jacó para Padã Arã, e no meio do caminho, ele tem aquele sonho e faz um voto para com Deus. Agora, meus irmãos, hoje, adentrando aqui no capítulo 29, nós vamos ver que Jacó ele chega até Padã Arã, e chegando ali em Padã Arã, ele tem aquele encontro com Raquel, onde ele chega naquele poço, Raquel estava pastoreando as ovelhas de seu pai, e Jacó vai lá e abre a tampa do poço e dá de beber às ovelhas de Raquel. E ele se revela a Raquel, fala de onde ele veio e se revela a ela e tem esse encontro com ela. Depois nós vemos que ele vai ter um encontro com Labão, que é o seu tio, pai de Raquel. Ele tem um encontro com Labão e começa a trabalhar para Labão. Ele trabalha para Labão 7 anos, para ter Raquel como sua esposa. Só que o que nós vamos ver? Que depois Labão o enganou. Naquela questão que de vez entregar Raquel, ele entregou Lia, a sua outra filha, a filha mais velha, para Jacó. E Jacó se casou com ela, foi enganado. Então ele teve que trabalhar mais 7 anos para depois ter a esposa que ele queria, que era Raquel. E ainda no capítulo 29, nós vemos que Lia, ela dá para Jacó 4 filhos. Mas a Raquel era estéril. E a gente vê ali Jacó se casando com as duas, com Lia e com Raquel. Então aí essa narrativa que nós encontramos aqui no capítulo 29. Meus irmãos, mas eu gostaria de destacar aqui para a gente uma lição principal que está aqui neste capítulo, capítulo 29. Quando você ler essa lição, você vai perceber, a lição principal é: o que o homem semear, isso também ceifará. Olha só o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem ele semear, aquilo que ele plantar, é isso que ele vai colher, é isso que ele ceifará. E Gálatas, capítulo 6, versículo 7, traz para nós esse princípio. O que o homem ele faz, futuramente ele vai recolher aquilo que ele faz. Se ele fizer o bem, ele vai recolher o bem. Se ele fizer o mal, ele vai recolher futuramente aquele mal. E Gálatas 6,7 traz esse princípio para nós, dizendo: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Meus irmãos, durante toda a Bíblia, na história da Bíblia, nós vemos esse princípio em ação. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Quando você estiver lendo o livro de Êxodo, por exemplo, você vai perceber que o Egito, o que ele fazia com os filhos judeus? Eles afogavam os filhos dos judeus no rio Nilo. Só que na hora que os judeus saíram do Egito, daquela escravidão, depois das 10 pragas, o que aconteceu com aqueles egípcios? Eles morreram afogados no Mar Vermelho. Olha só, aquilo que eles plantaram, eles colheram. Eles afogaram os filhos dos judeus, só que futuramente morreram afogados na fuga dos judeus ali no Mar Vermelho. Quando você estiver lendo talvez também o livro de Esther, você vai encontrar esse princípio ali também. O que o homem semear, ele vai colher. Amã, ali no livro de Esther, um inimigo dos judeus, ele fez uma grande forca com o intuito de enforcar Mordecai. Ou, se você estiver lendo outra tradução, Mardoqueu. Ele fez aquilo com essa intuição de enforcar Mordecai. Mas no final da história, o jogo virou. E quem foi enforcado naquela forca foi ele próprio. O Amã foi enforcado na sua
própria forca. Ele caiu na sua própria armadilha. Aquilo que ele plantou, ele acabou colhendo para si. E este princípio, meus irmãos, nós veremos aqui no capítulo 29, na vida de Jacó, que é conhecido como o enganador. Jacó, o enganador, acabou sendo enganado. Aquilo que ele plantou no passado, ele estava colhendo agora no presente, aqui no capítulo 29. O enganador acabou sendo enganado. Nós podemos lembrar na narrativa. Ele enganou seu irmão Esaú com aquela questão do direito da primogenitura. Enganou depois o seu pai Isaac, roubando a bênção que era para ter sido para Esaú, mas ele enganou seu pai, que já não enxergava direito, e roubou a bênção para si. Olha só, um homem enganador. Mas aqui agora ele cai na mão de Labão. E Labão também, um homem astuto, um homem enganador, acaba também enganando a Jacó. E aquilo que Jacó semeou no passado, ele estava colhendo agora aqui no presente. Mas olhando, meus irmãos, para a narrativa, até a gente chegar ao ponto em que ele foi enganado, nós percebemos que nessa narrativa, nós vamos ver aqui na vida de Jacó, a paixão à primeira vista. Quando ele olhou para Raquel, ele se apaixonou. Foi aqui paixão à primeira vista. E o capítulo 29 de Gênesis, versículo 9, diz assim para a gente. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Olha só, queria fazer aqui um parênteses. Aqui nós vemos Raquel, não casada ainda, né? Ainda estava ali debaixo da saia da casa do seu pai e da sua mãe, e ela trabalhava, uma mulher que era pastora. Meus irmãos, aqui fica uma pequena lição rapidamente para nós. Antigamente nós vemos a responsabilidade que os pais davam para os filhos. Hoje é diferente, hoje parece que é até pecado os pais darem responsabilidade, algum tipo de trabalho para os seus filhos. Mas nós vemos esse grande exemplo na palavra de Deus, os pais dando trabalho ou responsabilidade para os filhos poderem cumprir. Hoje em dia o filho nem mais pode, parece, ou nem é ensinado a levar o prato de comida até a pia, ou lavar uma louça, ou lavar o carro do pai. Ele já não é ensinado tendo essa responsabilidade. Mas o princípio da palavra de Deus nos ensina isso, que nós podemos dar responsabilidade aos nossos filhos e eles vão crescer tendo essa responsabilidade. O trabalho, ele dignifica o homem e nós podemos perceber isso. Então aqui nós vemos esse exemplo, Raquel, ela pastoreando as ovelhas do seu pai. Mas a narrativa ela continua no versículo 10 e versículo 11, dizendo assim. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. E aqui, meus irmãos, nós vemos aqui a paixão à primeira vista, o amor à primeira vista. Ele olhou para Raquel e realmente já ficou ali apaixonado. Mas depois nós vamos ver que ele se encontrou com seu tio Labão. Olha só os versículos 12 e 13, dizem assim. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. E aqui, meus irmãos, eu creio que Jacó realmente contou tudo o que ele tinha passado. Contou a questão de Esaú, contou a questão da bênção ali que Isaac passou para ele, e ele acabou roubando o direito de primogenitura do irmão, a bênção ali da primogenitura, a bênção que foi passado para Abraão, foi passado para Isaac, agora Jacó tomou para si. Ele também contou como que foi a sua fuga para Padarã, como no meio do caminho ele dormiu e Deus se revelou para ele em sonho, mostrando uma escada que ligava a terra ao céu. E nós vemos que essa escada tipifica Jesus Cristo. Ele contou toda a sua história, todo o seu relato para Labão. E logo depois disso, continuando a narrativa aqui, nós vamos ver o desejo de Jacó. Ele vai expressar o seu desejo e ele vai trabalhar para Labão
para conquistar Raquel como sua esposa. Olha só o desejo expressado de Jacó. Logo que ele chegou, ele começou a trabalhar para Labão e depois ele falou, olha, o meu salário por 7 anos que eu estiver trabalhando para você será Raquel. Eu quero Raquel como a minha esposa. E olha só os versículos 15 a 20, diz assim. Depois disse Labão a Jacó, acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e este lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Olha só, nós vemos o grande amor que Jacó ele tinha por Raquel, e trabalhou ali, estava disposto a trabalhar 7 anos para Labão, para ter como sua esposa a Raquel. E o texto é bem enfático, o tanto que ele amava, aqueles 7 anos se passar, parece que foram poucos dias. Meus irmãos, o amor ele não mede tempo. Eu olhando para a minha vida de casado com minha esposa Jéssica, nós temos 6 anos de casado, mas eu consigo me recordar como se fosse ontem o dia que a gente se conheceu, como que foi o nosso relacionamento. Meus irmãos, o amor ele não mede tempo. Eu tenho apenas 6 anos de casado, mas eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo, que estão assistindo essa live, têm mais tempos de casados do que eu. Talvez você já tenha 10 anos de casado, talvez você já tenha 20, 30, 40 anos de casamento. E você, eu sei que olhando para trás, você percebe, rapaz, eu tenho meus 10, 20, 30, 40 anos de casado, mas parece que o tempo foi bem rápido, pelo tanto que você ama a sua esposa ou pelo tanto que você ama o seu marido. O amor, ele não mede tempo, ele não mede esse esforço. E nós vemos aqui nesse texto o desejo de Jacó por se casar com Raquel, e ele trabalhou para Labão 7 anos. Mas agora, meus irmãos, nós vamos entrar na lição principal desse texto, o enganador sendo enganado. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. E aqui ele estava pagando as contas dos erros que ele tinha cometido. O que ele enganou no passado, agora ele estava sendo enganado. Aquele que era o enganador estava sendo enganado. E o versículo 21 a 26 diz assim para nós. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á mais nova antes da primogênita. Meus irmãos, aqui nós vemos o relato de Jacó, o enganador agora sendo enganado. Depois de cumprir os 7 anos de trabalho por Raquel, Labão, ao invés de entregar Raquel para Jacó, ele entregou a sua filha mais velha, Lia, na noite, na calada da noite, e Jacó não percebeu. Naquele tempo, as mulheres usavam um véu no seu rosto, e talvez o porte de Lia era muito parecido com o porte de Raquel, e Jacó não percebeu. Quando amanheceu, ele percebeu que não era Raquel, mas era Lia, e foi ali conversar, tirar satisfação com seu tio Labão. E Labão falou, olha, aqui no nosso costume não é assim não. Você primeiro precisa entregar a mais velha, depois a mais nova poderá se casar. E nós vemos aqui Jacó sendo enganado nas mãos de Labão. Meus irmãos, olhe para o passado da vida de Jacó. Olhe só como ele estava pagando na mesma moeda. Se você se lembrar de Isaac, quando Jacó foi roubar a bênção de Esaú, Isaac ele não conseguia ver bem. E note que Jacó não viu que era Lia que estava se deitando com ele e não Raquel.
Olha só, ele chegou para Isaac, seu pai, ali enganando seu pai, porque seu pai já não conseguia ver. Foi na mesma moeda que ele recebeu o troco, que ele recebeu aquela recompensa pelos seus erros. Também ele não estava enxergando direito, estava de noite, ali Lia com o rosto coberto, e ele acabou se deitando com Lia e não percebeu que não era Raquel com quem ele estava se deitando, com quem ele estava se casando. E o que o texto fala para nós? Ele teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir Raquel como sua esposa. E o versículo 27 e 28 dizem assim para nós: decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E aqui nós vemos, Jacó teve que pagar mais 7 anos de trabalho para conseguir a esposa que ele queria. Primeiro se casou com Lia, depois ele se casou com Raquel. Meus irmãos, o que o homem semear, isso ele ceifará. E aqui fica uma lição para nós. O que você tem semeado na sua vida? Olhe para a sua vida, para a sua jornada cristã. Olhe para a sua caminhada dia a dia. O que você tem feito diariamente? Qual tem sido a sua rotina? Quais são as sementes que você tem jogado na terra? Perceba que são elas mesmas que você colherá no futuro. Olha só o princípio da palavra de Deus que Gálatas ele fala para a gente. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E eu gostaria que você pensasse na sua vida. Qual que talvez é o pecado que está escondido na sua vida? Qual é o pecado que você tem semeado diariamente? Você tem semeado a ira diariamente? Será que é o rancor dentro do seu coração contra alguém, contra alguma outra pessoa? Será que talvez você tenha semeado pecados sensuais escondidos na sua mente, no seu coração, na calada da noite, onde só os seus olhos estão enxergando, só os seus olhos estão vendo? Será que na sua vida você tem semeado a ganância, o amor ao dinheiro? Você tem valorizado mais os bens materiais e desprezado os espirituais, os assuntos eternos e espirituais? Será que talvez na sua vida, meu jovem, você não está semeando o namoro misto? Você, um crente em Jesus Cristo, está de olho querendo namorar uma pessoa que não pertence a Jesus Cristo? Olha só, o que o homem semear, ele irá ceifar. Será que você não está semeando uma rotina que é afastado da igreja? Você não quer mais frequentar uma igreja local, não quer mais conviver ou nem tem mais coragem de conviver com os irmãos de uma igreja local, não está se envolvendo com o corpo de Cristo, mas vive simplesmente afastado de Deus, afastado da comunhão da igreja? O que você tem semeado na sua vida? A palavra de Deus é bem clara. O que o homem semear, isso ele ceifará. Olhe para a sua vida. O que você vai ceifar, o que você vai colher com base naquilo que você está semeando hoje, com base naquilo que você semeou ontem. O que você vai colher? Meus irmãos, é hora da gente mudar de vida. É hora da gente nos arrependermos dos nossos erros, nos arrependermos da semente que estamos lançando em terra, para que Deus tenha misericórdia de nós e mude a nossa vida, trazendo transformação, para que não venhamos colher as coisas ruins que estamos semeando. Aqui fica a primeira lição, e a lição principal que eu vejo aqui neste texto. O que o homem semear, ele irá ceifar. E nós vemos isso claramente na vida de Jacó, aquele que enganou as pessoas durante a sua juventude. Agora ele estava sendo também enganado, agora ele estava colhendo o preço, ele estava pagando o preço dos seus erros que ele cometeu anteriormente. Enganou a Esaú, enganou a Isaac e agora estava sendo enganado por Labão. Meus irmãos, mais ainda, para a gente terminar, eu gostaria de fazer um adentro e olhar aqui para esse texto e ver o belo exemplo de Lia. Muitas vezes nós olhamos para Lia e desprezamos ela, porque Jacó amava Raquel e não era Lia. E a gente muitas vezes, na nossa percepção bíblica, nós colocamos Raquel lá em cima e desprezamos Lia no nosso entendimento.
Mas olhe só para a vida de Lia, e nós podemos perceber que ela era uma mulher muito mais espiritual até mesmo que Raquel. Lia era uma mulher que em tudo colocava Deus na sua vida. Veja só, Gênesis 29, eu lerei aqui os versículos 32 a 35, e esse aqui é o relato dos filhos que Lia ela concedeu para o seu marido Jacó. E perceba que em tudo ela colocava Deus na sua história, na sua vida. Uma mulher muito espiritual, mais espiritual do que Raquel. E diz assim esse texto, a partir do versículo 32. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, porque por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor, por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Meus irmãos, nós vemos que Lia, ela sempre se apresentava a Deus em oração, e todos os filhos que ela deu para Jacó, esses 4 filhos aqui que ela deu para Jacó, foram respostas de oração. Olha só, ela deu para Jacó Rúben, e o nome Rúben significa eis um filho. Foi um filho que ela teve no tempo de aflição, e Deus, ouvindo a sua oração, concedeu dela para um filho. O primeiro filho que ela deu foi Rúben. O segundo que ela deu foi Simeão. Simeão significa ouvido, foi porque o Senhor ouviu sua oração, concedeu para ela o seu segundo filho, que foi Simeão. O terceiro filho que ela concedeu também para Jacó foi Levi, e Levi significa unido. Olha só, pois ela buscava o amor de Jacó. Ela percebia que ela era uma mulher desprezada, porque Jacó amava mais Raquel e desprezava diariamente ela. Olha só, meus irmãos, uma vida triste dessa mulher. Ela buscando o amor do seu marido. E quando ela teve Levi, ela deu esse nome para ele, Levi, que significa unido, união, porque ela em seu coração queria estar mais ligado ao seu marido, queria a atenção do seu marido. Olha só que triste a história dessa mulher, mas uma mulher muito espiritual, que tudo colocava a Deus em oração. E o último filho nessa narrativa que nós vemos aqui no capítulo 29, que ela dá para Jacó, foi Judá. E Judá significa louvado. Meus irmãos, olha só, foi através de Lia que veio Judá, e através de Judá que vem Jesus Cristo. Jesus pertence à tribo de Judá. Note que Jesus Cristo não veio da descendência de Raquel, e muitas vezes nós só valorizamos Raquel e deixamos Lia lá embaixo. Mas Jesus Cristo vem da descendência de Lia, uma mulher espiritual. Olha só, fica aqui para a gente o exemplo dessa mulher. E, meus irmãos, nós podemos ver que Lia, ela deu para Jacó filhos e ela buscava tudo isso em oração. Mas depois nós veremos no outro capítulo que Raquel, ela tentou ter filhos por meios carnais. Lia teve filhos por meios espirituais, entregando tudo a Deus em oração, e Deus respondeu suas orações. Mas Raquel, ela começou a ter filhos por meios carnais. Como Sara, ela entregou Agar para o seu esposo Abraão, e por meio de Agar, da escrava, ter filhos, Raquel também fez a mesma coisa. Ela pegou sua concubina e falou, olha, por meio da minha concubina, eu darei filhos para Jacó. Meus irmãos, olha só como Raquel tinha um pensamento carnal, e Lia era diferente. Ela já tinha um pensamento espiritual, e ela entregava a Deus tudo em oração. E aqui fica para nós esse grande exemplo de Lia, e a lição principal aqui do capítulo 29. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelos ensinamentos que o Senhor traz aqui em sua palavra. Esse ensinamento principal, olhando para a vida de Jacó, que traz responsabilidade para as nossas ações.
aquilo que nós fizermos hoje, nós iremos colher, porque este é o princípio que a sua palavra nos traz. Que o Senhor traga transformação para nossas vidas, para que possamos, Seu Deus, fazer as boas obras que o Senhor preparou para nós, para que possamos ter bons frutos futuramente. E que possamos também seguir o exemplo de Lia, essa mulher de oração, essa mulher espiritual que dedicou a sua vida ao Senhor também, e foi através dela que o Senhor aprove a trazer a descendência, a semente que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus então esteja abençoando, continue abençoando a cada um de vocês e continue nos acompanhando em nossa próxima live.